Há muitos anos, no topo de uma colina isolada, existia uma casa antiga e abandonada que todos na cidade evitavam. Havia rumores de que algo terrível havia acontecido ali e que a casa era amaldiçoada. Diziam que qualquer um que entrasse naquela casa nunca mais saía o mesmo, ou pior, nunca saía. A lenda contava a história de um homem chamado Victor, um comerciante bem-sucedido e conhecido por ser extremamente supersticioso. Em uma de suas viagens, ele trouxe de volta um espelho enorme e intrincadamente decorado, que ele dizia ter poderes misteriosos. O espelho foi colocado em uma sala especial dentro da casa, mas algo sombrio parecia surgir desde então. Os empregados da casa começaram a desaparecer misteriosamente, um por um. Gritos podiam ser ouvidos à noite, vindos da sala onde o espelho estava, e os moradores da cidade começaram a se distanciar de Victor, temendo o que ele havia trazido. Naquela noite, quando Victor também desapareceu, sem deixar vestígios, a casa foi abandonada, com o espelho permanecendo trancado na sala. As portas foram fechadas e as janelas seladas, como se a cidade tentasse enterrar o mal que ali se instalara. Décadas depois, um grupo de jovens da cidade, Tom, Clara, Lucas e Vanessa, decidiu explorar a casa na colina em busca de emoções. Era uma noite fria e chuvosa de outubro, e a lua cheia iluminava o caminho, dando à casa uma aura ainda mais sinistra. Ao chegarem à porta principal, hesitaram. O vento assobiava entre as árvores e o som de corvos ecoava ao redor. Clara, a mais cética do grupo, zombou das lendas, empurrando a porta enferrujada que rangeu como se a casa estivesse viva. Lá dentro, o ar era pesado, cheirava a mofo e a algo apodrecido. O piso de madeira estalava a cada passo, como se estivesse prestes a ceder. Mas havia uma sensação opressiva no ar, algo que eles não conseguiam explicar, uma presença que parecia observá-los. Eles sabiam que o espelho era a peça central da lenda, então seguiram direto para o salão onde ele estava guardado. A porta do salão, diferente das outras, estava trancada com várias camadas de cadeados antigos. Lucas, sempre preparado, tirou uma pequena ferramenta de arrombamento da mochila. "Por que você trouxe isso?" Zrenia perguntou Vanessa, desconfiada. "Apenas um pressentimento", ele respondeu enquanto forçava a fechadura. Quando a última tranca cedeu, a porta se abriu lentamente, revelando a sala mal iluminada. O espelho estava lá, cobrindo quase toda a parede oposta. Era enorme, com uma moldura dourada e intricada, cheia de símbolos que nenhum deles reconhecia. O vidro, embora coberto de poeira, refletia as luzes fracas de suas lanternas, mas algo parecia errado. O reflexo estava distorcido. Clara, sempre destemida, se aproximou e passou a mão sobre o espelho, limpando a poeira. De repente, o ar pareceu mudar. O reflexo no espelho mostrava não apenas Clara, mas uma sombra atrás dela, uma figura sem rosto, com longos braços estendidos para frente. "O que é isso?" Clara sussurrou, sentindo o coração acelerar. Todos olharam para o espelho, mas no mundo real não havia ninguém além deles na sala. Antes que alguém pudesse reagir, a figura do espelho se moveu de maneira diferente do reflexo deles, como se estivesse ganhando vida própria. Um grito agudo cortou o ar quando as luzes das lanternas começaram a piscar e a sala ficou fria como gelo. Tom tentou afastar Clara, mas a figura do espelho agora parecia estar os observando diretamente. Suas mãos longas e sombrias se esticaram ainda mais, atravessando o vidro. As paredes ao redor começaram a vibrar, e a moldura do espelho se contorcia como se estivesse viva. "Saiam daqui!" Lucas gritou. Mas Clara estava paralisada, seus olhos fixos no espelho. A figura saiu totalmente do espelho, movendo-se como uma sombra densa,
envolvendo Clara. Ela foi arrastada para o espelho antes que Tom pudesse segurá-la. O grito dela ecoou pela sala e, em seguida, o silêncio. Tudo ficou quieto, e o espelho voltou a refletir apenas a sala vazia, como se nada tivesse acontecido. Desesperados, Tom, Lucas e Vanessa tentaram quebrar o espelho, mas suas tentativas foram inúteis. A moldura resistia a qualquer golpe, como se fosse feita de ferro sólido. Vanessa, chorando, tentava entender o que havia acontecido. Ela está presa lá dentro, sussurrou Tom, tentando conter o pânico. Mas então, uma nova presença surgiu no espelho. Era Clara, ou algo que parecia ser Clara. Seu rosto estava lá, mas seus olhos estavam vazios, sem vida, e um sorriso macabro se formava em seus lábios. Venham, juntem-se a mim, disse ela, com uma voz que não era a dela. A sala começou a tremer violentamente, e as paredes pareciam fechar-se sobre eles. Sem escolha, os três amigos correram desesperados, saindo da casa e descendo a colina o mais rápido que podiam. Ao chegarem à base da colina, a casa parecia mais distante, como se estivesse se afastando sozinha, envolta em uma neblina densa. Lucas olhou para trás e viu o reflexo de Clara na janela da casa, observando-os, como se estivesse à espera de sua próxima vítima. Nunca mais voltaram àquela colina, mas algo permaneceu com eles. Pesadelos frequentes e visões do espelho os assombravam. No entanto, o mais aterrorizante de tudo aconteceu semanas depois, quando Tom, ao caminhar pela casa, viu um reflexo familiar no espelho de seu quarto. Clara, sorrindo sinistramente. A lenda da casa na colina continuava viva, e o espelho ainda aguardava por novas almas para prender. Era uma noite de outubro, e o vento gelado soprava forte, fazendo as árvores altas e secas rangerem como se estivessem prestes a quebrar. Em uma cidadezinha isolada, um grupo de amigos se preparava para sua tradicional aventura de Halloween. Havia algo de especial naquela noite, um misto de empolgação e apreensão, pois este ano eles haviam decidido fazer algo diferente. Explorar uma floresta conhecida por esconder segredos antigos, mas ninguém falava muito sobre eles. Laura, Daniel, Júlia, Pedro e Gabriel eram inseparáveis desde a infância, e as lendas sobre a Floresta Sombria sempre os intrigaram. Eles haviam ouvido histórias sobre um antigo ritual que, segundo os moradores mais velhos, tinha sido realizado ali por um culto misterioso. O ritual, diziam, selava uma entidade maligna nas profundezas da terra, mas de tempos em tempos o selo se enfraquecia e era preciso renová-lo. As histórias diziam que aqueles que entrassem na floresta durante esse período de fraqueza do selo jamais retornavam. Ninguém acredita nessas coisas, disse Pedro, tentando manter o tom descontraído enquanto se preparavam. Mas no fundo, todos sentiam a inquietação no ar. Com lanternas nas mãos e mochilas nas costas, eles entraram na floresta logo após o pôr do sol. A escuridão logo os envolveu, e os sons da cidade ficaram distantes, substituídos pelo farfalhar das folhas secas e pelo eco de seus próprios passos. A lua cheia mal conseguia atravessar o denso emaranhado de galhos, criando sombras distorcidas no chão. Enquanto caminhavam, começaram a perceber que a floresta parecia maior e mais densa do que se lembravam. Os galhos pareciam formar arcos sobre suas cabeças, e o caminho que seguiam, antes visível, agora parecia cada vez mais estreito e tortuoso. "Estamos perdidos?" perguntou Júlia, sua voz baixa, como se temesse que alguém além de seus amigos pudesse ouvi-la. "Eu trouxe o mapa", disse Daniel, puxando o papel velho de sua mochila. Mas, para sua surpresa, o mapa agora parecia estar manchado de uma substância escura, quase como sangue seco, tornando-o ilegível.
O que diabos é isso? Zrenia perguntou Gabriel, olhando ao redor, agora claramente preocupado. O ar parecia mais pesado e o frio havia se intensificado. De repente, eles sentiram um cheiro estranho, algo que lembrava carne podre, misturado com um cheiro de folhas úmidas e terra. Laura, sempre curiosa, se aproximou de uma clareira que encontraram no meio da floresta. No centro, havia um antigo altar de pedra coberto de musgo e raízes. Acho que é aqui que faziam o tal ritual, sussurrou, olhando para as inscrições na pedra que pareciam glifos antigos. Enquanto os outros se aproximavam do altar, um forte vento começou a soprar, apagando as lanternas de 2 deles. A escuridão caiu sobre o grupo e um silêncio absoluto tomou conta da floresta, como se todos os sons da natureza tivessem desaparecido de repente. Isso não está certo, murmurou Pedro, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. De repente, Daniel se abaixou e tocou o chão próximo ao altar. Havia algo ali, uma pedra com uma inscrição que ele não conseguia entender completamente, mas algo sobre a forma das letras o deixava inquieto. Vocês estão vendo isso? Ele perguntou, mostrando o que parecia ser uma marca de mão ensanguentada gravada na pedra. Nesse momento, uma risada baixa e rouca ecoou pela floresta, embora não houvesse ninguém por perto. Todos congelaram no lugar, olhando ao redor, tentando entender de onde vinha o som. Mas a risada parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O que foi isso? Júlia perguntou, segurando a mão de Laura com força. Devemos sair daqui, agora. Component placement, insistiu Gabriel, puxando os outros para longe do altar. Antes que pudessem dar mais de alguns passos, algo surgiu no caminho. Uma figura alta e encapuzada, seu rosto obscurecido pela escuridão, estava parada ali, bloqueando a única saída da clareira. As sombras pareciam se mover ao redor dela como se tivessem vida própria. Pedro deu um passo para trás, tropeçando em uma raiz. Quem é você? Component placement, ele gritou, tentando manter a calma. A figura não respondeu. Em vez disso, ergueu uma mão esquelética e apontou para o altar. A risada voltou, desta vez mais alta e mais próxima, e logo outras figuras encapuzadas começaram a surgir da escuridão, cercando o grupo. Desesperados, os amigos tentaram correr para o outro lado, mas era tarde demais. As figuras se aproximaram lentamente, murmurando palavras em uma língua estranha e antiga. As sombras ao redor deles pareciam ganhar vida, se entrelaçando e se movendo com a intenção de prender cada um dos amigos. De repente, o altar começou a brilhar com uma luz pálida e fantasmagórica. Algo estava se libertando. Laura olhou para Daniel com desespero nos olhos. Nós liberamos algo. Não deveríamos ter vindo aqui. A figura encapuzada, que liderava o grupo dos misteriosos cultistas, ergueu ambas as mãos para o céu, e o chão sob os pés dos amigos começou a tremer. Um grito ecoou pela floresta quando o chão na frente do altar se abriu, revelando uma fenda escura e profunda. De dentro, uma sombra ainda maior emergiu. Algo sem forma, mas com olhos brilhantes, como se a própria escuridão tivesse despertado. Tomados pelo terror, os amigos tentaram se afastar, mas a força que emanava da criatura os impedia de se mover. Ela avançava lentamente, enquanto as figuras encapuzadas continuavam seu canto estranho e hipnótico. A criatura se aproximou de Pedro I, suas sombras envolvendo seu corpo, sufocando seus gritos. Em segundos, ele desapareceu dentro da escuridão. Um a um, os amigos foram arrastados, impotentes, para a fenda, enquanto a criatura parecia se alimentar de seu medo. Laura, a última a ser capturada, lutou com todas as suas forças, mas a escuridão era implacável. Seus olhos encontraram os de Gabriel por um breve segundo,
antes de serem engolidos pela escuridão total. Quando tudo terminou, a clareira estava novamente em silêncio. As figuras encapuzadas desapareceram na noite e o altar voltou ao seu estado inerte e abandonado. Não havia mais sinais de vida, apenas a floresta sombria, que voltava a guardar seus segredos. No dia seguinte, os moradores da cidade se perguntaram o que teria acontecido com os jovens que nunca mais voltaram. Mas a lenda da Floresta Sombria continuava, mais forte do que nunca, sussurrada de geração em geração. E assim, a cada Halloween, novos curiosos surgem, querendo descobrir os segredos do ritual, apenas para serem devorados pelo terror que habita nas profundezas da floresta. Era uma sexta-feira à noite, e Lucas, Mariana, Felipe e Ana estavam reunidos na casa de campo dos pais de Lucas. O local era isolado, cercado por uma floresta densa e antiga. O tipo de lugar que parece perfeito para relaxar, mas também para contar histórias assustadoras. Naquela noite, o grupo havia decidido explorar a floresta para quebrar a monotonia da noite e aproveitar a atmosfera misteriosa. Eu ouvi falar de uma história sobre essa floresta, disse Felipe enquanto colocava sua mochila nas costas. Os moradores antigos dizem que há algo ou alguém que vaga por lá à noite. Eles chamam de o sussurro. Mariana revirou os olhos. Sério, Felipe? Isso é só uma história boba, nada mais. Pode ser, mas as histórias começaram há séculos. Dizem que quem ouve o sussurro nunca mais é o mesmo. As pessoas que voltam, se é que voltam, voltam diferentes. Lucas riu. Bem, vamos descobrir. Se o tal sussurro aparecer, eu vou pedir para tirar uma selfie. Todos riram, e logo o grupo estava a caminho da floresta, carregando lanternas e celulares. A trilha pela mata era estreita e sinuosa, com raízes saindo do chão, como mãos tentando agarrar os pés desavisados. O vento frio fazia as folhas sussurrarem, e a luz fraca da lua mal conseguia passar pelas árvores. Depois de caminhar por meia hora, Felipe, que estava à frente, parou abruptamente. Vocês ouviram isso? O grupo se virou para ele, os rostos iluminados apenas pelas lanternas. Ouviu o quê? Perguntou Ana, franzindo a testa. Um sussurro. Eu juro que ouvi alguém chamar meu nome. Felipe olhou ao redor, visivelmente desconfortável. Deve ter sido o vento, respondeu Lucas, tentando aliviar o clima. Mas o grupo continuou em silêncio, prestando atenção no ambiente. Alguns minutos depois, foi Mariana que parou. Eu ouvi também, mas foi o meu nome. Agora, todos estavam em alerta. Eles se entreolharam, percebendo que seja o que fosse, não estava mais parecendo uma simples brincadeira. A escuridão ao redor parecia ter ficado mais densa, e o som do vento começou a soar mais como murmúrios indistintos. Vamos continuar, sugeriu Ana, com a voz trêmula. Não estamos tão longe da clareira que vimos no mapa. Eles continuaram andando, mas a sensação de que estavam sendo observados era inegável. A cada passo, os sussurros se tornavam mais altos, como se estivessem se aproximando, mas ninguém conseguia ver nada. Os sussurros não vinham de uma direção específica. Era como se a própria floresta estivesse falando com eles. De repente, Lucas apontou para a frente. Ali, a clareira. Quando chegaram ao local, o cenário não parecia nada acolhedor. No meio da clareira, havia uma antiga cabana de madeira, quase escondida pelas árvores. A cabana parecia estar em ruínas, com a madeira apodrecida e a porta semi-aberta, balançando lentamente com o vento. Ao redor dela, o ar parecia mais denso e os sussurros agora eram contínuos, como se algo os estivesse chamando para entrar. Não vamos entrar aí, né? Mariana perguntou, com os olhos arregalados. Talvez seja melhor voltarmos, sugeriu Felipe, já arrependido de ter trazido todos ali.
Mas Lucas, sempre o corajoso do grupo, deu um passo à frente. Vamos ver o que tem dentro. Já chegamos até aqui. Contra o bom senso, Lucas empurrou a porta, que rangeu alto enquanto se abria. O interior da cabana estava escuro, exceto por um ponto estranho de luz fraca no centro do cômodo, onde uma mesa velha estava coberta de papéis. Os sussurros pareciam mais altos ali dentro, como se as vozes estivessem ao redor deles, mas invisíveis. De repente, as lanternas começaram a falhar, piscando de forma errática. Ana deixou escapar um grito quando uma das luzes se apagou completamente. Isso não está certo. Precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem reagir, a porta da cabana se fechou com um estrondo e a luz na mesa se intensificou, revelando algo gravado no chão. Eram símbolos estranhos, escritos em uma língua que ninguém reconhecia. E no centro de tudo havia um velho livro empoeirado. "Não toque nisso!" gritou Felipe, mas era tarde demais. Lucas, sempre curioso, já havia pegado o livro. No instante em que o livro foi levantado, os sussurros se tornaram gritos. Vozes horríveis enchiam o ar, ecoando pela cabana, enquanto a luz oscilava violentamente. As paredes pareciam fechar ao redor deles, e uma presença invisível começou a se manifestar, como se algo estivesse se erguendo do chão. Lucas soltou o livro, mas o mal já estava solto. As vozes agora eram claras. "Vocês não deveriam estar aqui." De repente, a cabana começou a tremer. O chão se abriu como uma rachadura, revelando uma escuridão abismal, e uma figura sombria começou a emergir lentamente da fenda. Seu corpo era envolto em sombras, e os olhos brilhavam com uma luz vermelha sinistra. Era o Sussurro, a entidade que as lendas diziam estar presa na floresta. Mariana tentou correr para a porta, mas algo a segurou. Uma força invisível a prendia no lugar. "O que está acontecendo?" ela gritou, tentando se soltar, mas a escuridão já estava ao redor dela, subindo pelas pernas como serpentes. Lucas, agora apavorado, tentou alcançar o livro para colocá-lo de volta na mesa, mas era tarde demais. O Sussurro, agora completamente fora da fenda, avançou sobre ele. "Vocês libertaram o que não podiam controlar", a entidade falou, com uma voz que era um eco de todas as vozes que eles haviam ouvido na floresta. Felipe e Ana, desesperados, correram para ajudar Lucas, mas a escuridão os cercou. As sombras se entrelaçaram ao redor deles, e os sussurros se tornaram insuportáveis. Não havia para onde fugir. Um por um, eles foram tomados pela entidade, desaparecendo na escuridão que agora consumia a cabana. O silêncio caiu sobre a floresta. A cabana, agora vazia, permaneceu em pé, como se nada tivesse acontecido. Os sussurros cessaram e a fenda no chão se fechou, selando novamente a entidade que havia sido libertada por breves momentos. Na manhã seguinte, os moradores da vila próxima perceberam que o grupo de amigos nunca havia voltado. Nenhuma busca encontrou vestígios deles ou da cabana. As lendas sobre o Sussurro continuaram a ser contadas, mas agora com um novo aviso. Aqueles que ousarem explorar a floresta e encontrar a cabana jamais retornarão.